Pronto, professor, bom dia. Meu grupo é composto por Alessa, o Guilherme, Eide, a Isa, a Letícia e a Marcela, e a gente ficou responsável pelo capítulo 45, emissão de industriais, vazamentos acidentais e resíduos perigosos. Bom, o que falar sobre emissões industriais de rotina? Eu trouxe aqui uma breve introduçãozinha que diz que na moderna sociedade tecnológica, as indústrias produzem uma enorme variedade de produtos que utilizam grandes quantidades de substâncias químicas e numerosas que vão decorrer e ocasionar numerosos processos físicos. As emissões industriais incluem a variedade de substâncias químicas familiares e não familiares, das quais relativamente poucas estão bem caracterizadas toxicologicamente. E apesar disso tudo, ainda existe pouco conhecimento direto sobre as interações das substâncias químicas ou as consequências de exposições a muitos produtos simultaneamente em populações humanas, genética e socialmente heterogêneas. Agora eu trouxe aqui sobre os tipos de fontes de emissões atmosféricas. A gente tem 3 tipos importantes, que são poluentes atmosféricos regulamentados, poluentes atmosféricos perigosos e os tipos de fontes. Quanto aos poluentes atmosféricos regulamentados, eles incluem substâncias químicas emitidas em grande quantidade e a partir de várias fontes, como monóxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e também material particular. Os poluentes atmosféricos perigosos são substâncias químicas emitidas no ar e não são poluentes atmosféricos regulamentados. E para eles, existe algum interesse de regulamentação. Sob a autoridade do EPA, que foi nos Estados Unidos, né? Esses poluentes atmosféricos perigosos estão sujeitos a normas regulamentadoras específicas. E quanto aos tipos de fontes? Os tipos de fontes a gente pode dividir em 2 tipos: as fontes móveis e as pequenas fontes fixas. As fontes móveis, elas são responsáveis pela maioria das emissões de componentes de combustíveis e produtos de combustão incompleta, que vão incluir os poluentes atmosféricos regulamentados. E incluem grandes complexos industriais, como refinarias, indústria aeroespacial e empresas para a fabricação de substâncias químicas. Quanto às pequenas fontes físicas, geralmente estão associadas com emissões menores de poluentes atmosféricos regulamentados do que as grandes fontes, né? No entanto, fontes menores podem ser importantes emissores que são dependentes desse processo. E os agentes carcinogênicos conhecidos para o homem estão nesses tipos de fontes físicas, que são aqueles hexavalente e níquel, que são usados extensivamente em operações de acabamento metalizado. Aqui sobre um novo tópico, que também é muito interessante, a gente tem bancos de dados e emissões. Mas primeiro eu quis aqui trazer também uma pequena introduçãozinha. A EPA mantém os tóxicos Release Inventory, que é a TRI, que é um banco de dados de emissões de fontes fixas no ar, água e solo, para determinados compostos. Além disso, o estado da Califórnia mantém bancos de dados de emissões de substâncias químicas tóxicas no ar a partir de fontes físicas. Quanto a esses bancos de dados, a gente tem 3 tipos, que é essa TRI, que em 1986 o Congresso dos Estados Unidos ele promulgou a SARA e acrescentou o título 3, conhecido como EPCRA. Em geral, as empresas que necessitam relatar emissões para o EPA são as que produzem, importam ou processam 11.250 quilos ou mais de uma substância listada, ou que vão utilizar de forma indiscriminada 4.500 ou mais quilos de substâncias em um determinado relatório anual. As emissões atmosféricas, as descargas na superfície da água, as eliminações em aterros sanitários, a introdução de resíduos líquidos em poços subterrâneos e as transferências de substâncias químicas para empresas de tratamento, armazenamento ou eliminação devem ser relatadas.
As emissões das empresas fazem parte do relatório da TRI e elas têm diminuído ao longo do tempo. Essa TRI tem diminuído ao longo do tempo. Então, a EPA dos Estados Unidos relata, com essa diminuição, ele relata um decréscimo de 8% entre 2003 e 2011, que foi impulsionado em grande parte pela queda nas liberações atmosféricas, sobretudo a partir de serviços elétricos. E, novamente, as emissões de mercúrio têm diminuído cerca de 36% desde 2003. E isso é muito bom. Só que ocorre provavelmente devido ao distanciamento das usinas de carvão e à instalação de tecnologias de controle nas centrais elétricas abastecidas com carvão. Os bancos de dados de emissões número 2, que foi na Califórnia, prevê que a Califórnia, que Air Resources Board, que é a CARB, gere um intervalo completo das emissões de mais de um inventário completo das emissões de mais de 400 substâncias químicas, incluindo as taxas, que são provenientes de fontes fixas do Estado e a adoção de formas de informação à comunidade. E o objetivo da lei é justamente coletar informações para a redução estadual dos riscos tóxicos com o melhor custo-benefício, proporcionando aos cidadãos informações sobre substâncias tóxicas emitidas no ar em suas comunidades e também exigir a redução das emissões das empresas que vão representar um risco significativo para a saúde da nossa população, né? Da saúde pública. E é interessante notar que as substâncias químicas mais problemáticas, que são emitidas a partir de algumas fontes, podem não ser aquelas com elevado volume de emissões. Aí eu trouxe aqui um exemplo. As emissões em quilos por ano de cromo hexavalente são relativamente pequenas, mas ainda assim, devido às estimativas da alta potência de ser carcinogênio do ser humano, a chance de risco de câncer próximo à fonte pode ser relativamente alta. Então, não tem esse negócio de porque eu estou emitindo menos, que tem menos chance, não é isso. E deve-se notar que as emissões de cromo hexavalente a partir das fontes fixas têm diminuído devido aos controles dessa poluição. Ou seja, esses bancos de dados e emissões estão tendo um aspecto bem positivo. Eu trouxe aqui agora o terceiro, que é o inventário de emissões de poluentes atmosféricos regulamentados na Califórnia. E a Califórnia mantém um inventário nas emissões de poluentes atmosféricos regulamentados. E essas partículas, elas são menores que 10 micrômetros e menos de 2,5 micrômetros de diâmetro, bem como emissões de partículas suspensas totais. A categoria de fontes fixas, elas vão representar uma variedade nessas fontes industriais, e as emissões industriais vão ser responsáveis por uma porção significativa do total desses poluentes no estado, atmosféricos no estado. E as emissões listadas como fontes aéreas amplas são denominadas por uso de bens de consumo, revestimentos arquitetônicos, uso de pesticidas e fertilizantes, aquecimento residencial, operações agrícolas e também a queima e o descarte de resíduos. E essas fontes móveis são uma importante fonte de todos os poluentes devido a essa queima de combustíveis que eu acabei de citar, né? E além de tudo, eles acompanham, e além de acompanhar as emissões de poluentes atmosféricos regulamentados, por isso que é importante a atuação desse terceiro inventário. Então, eu vou iniciar agora sobre as liberações ambientais, né? Os profissionais da saúde, as agências de saúde e também os socorristas, eles podem ser acionados em caso de qualquer tipo de acidente, seja de grande proporção, de pequena proporção, né? Esses profissionais, eles reúnem informações essenciais para estimar os efeitos das emissões sobre a saúde pública, né? Durante a avaliação das pessoas expostas, e aí por isso é essencial que estejam familiarizados com as consequências dessas emissões, das necessidades dos relatórios, das legislações pertinentes e das etapas envolvidas na avaliação da saúde durante as emissões químicas.
sobre os vazamentos químicos acidentais e o papel dos prestadores de cuidados com a saúde, né? Os vazamentos químicos e acidentais podem causar uma variedade de efeitos sobre a saúde. E aí, além de fornecer cuidados médicos, né, na mesma hora, imediato e contínuo, as informações reunidas podem ajudar a melhorar o conhecimento, né, sobre os efeitos em longo prazo, né, de substâncias químicas. Aí, quando a vítima de uma exposição a substância perigosa ela é avaliada, as seguintes informações devem ser registradas no prontuário, né? Que, primeiro, as queixas subjetivas, né? A história médica geral, incluindo a presença de condições médicas preexistentes, tipo asma, tabagismo, alcoolismo, essas coisas. História ocupacional, né? Incluindo os potenciais exposições, né, no local de trabalho. História da exposição, localização geográfica e física do indivíduo em relação ao local do vazamento. Durante o incidente, a estimativa do tempo, né, de persistência em qualquer local em relação ao vazamento. As atividades que podem afetar a dose, né, de exposição à substância química, né. O tempo de início dos sintomas, né, que pode ser relativo, né. Se ocorreram incêndios ou explosões, a identificação das substâncias liberadas, né? O exame físico, que é bem importante também, e os resultados dos testes laboratoriais específicos. Aí o profissional da saúde pode desempenhar múltiplas funções após as emissões. E aí, o que o profissional de saúde deve fazer, né? Ele deve estar preparado para abordar todos os perigos, né? Sendo baseado em princípios gerais de emergência, que podem ser aplicados a qualquer incidente natural provocado. Ele deve estar familiarizado com agentes biológicos, químicos, radiológicos, nucleares e explosivos, que têm maior potencial de dano, e deve estar ciente da necessidade de relatar síndromes ou doenças para as agências de saúde, né? Desenvolver e aprofundar planos de resposta às catástrofes que podem acontecer. As estatísticas de acidentes, né? Sobre a prevalência e causas de vazamento acidental. Os padrões de armazenamento e o transporte, né, dessas substâncias perigosas contribuem para o elevado potencial de vazamento acidental, né? Então, a forma como a gente armazena e como a gente transporta pode ser uma importante causa desses vazamentos. Aí a figura abaixo mostra a fonte, né, de emissões acidentais. 41% é uma fonte móvel, 12% é geralmente tanque, plataforma e oleoduto, 31% é um ponto fixo e 16% é um reflexo desconhecido na água. Aí, consequências dos vazamentos sobre a saúde pública. Aqui eu trouxe essa figura, né, que mostra as 10 substâncias perigosas de liberação mais frequente. Primeiro, a amônia, aí a tinta, o monóxido de carbono, o ácido clorídrico, o dióxido de enxofre, depois o hidróxido de sódio, o ácido sulfúrico, mercúrio e por as consequências, as consequências realmente, né, dos vazamentos. Aí eu trouxe aqui os tipos de efeitos sobre a saúde, né, após as emissões. 28% das vítimas cursam com problema com lesão no sistema respiratório, 13% é uma queixa gastrointestinal, 13% cefaleia, aí vai diminuindo tonturas ou outros sinais, né? Do sistema nervoso central, 11%, irritação ocular, 11%, irritação cutânea, 6%, trauma, 5% e outros também. Aí,
qual deve ser a resposta ao incêndio acidental, né? A função do profissional de saúde, além de fornecer as informações médicas, né, durante o incidente e tratar as vítimas, eles podem atuar como porta-vozes confiáveis sobre a potencial ameaça para a saúde causada por substâncias químicas tóxicas, né? Que estão sendo utilizadas ou armazenadas em empresas e na comunidade. Então, eles são importantes também porta-vozes sobre a ameaça dessas substâncias. O papel do hospital. Para otimizar a resposta, né, a essas emergências, os hospitais devem estabelecer políticas determinando a extensão e a condução da assistência a ser fornecida na instituição. Isso inclui o quê? Determinar métodos de triagem, né, de pacientes em categorias de lesões leves, moderadas e graves, estabelecer protocolos de tratamento, especificar métodos de descontaminação que serão usados nas áreas de tratamento e coordenar com outros hospitais da região e agências locais e estaduais. Aí, a função do socorrista de chamados de emergência. Os bombeiros e os técnicos de emergência médica, geralmente, eles são os primeiros a chegar. E aí, por meio do estabelecimento de protocolos de descontaminação, evacuação ou abrigo no local, essa equipe que atende ao chamado de emergência auxilia os feridos, né, controla a propagação de substâncias químicas e minimiza o impacto na comunidade vizinha. Então, realmente, esses socorristas, eles são muito importantes nesse momento inicial. Aí, o tratamento. Após a maioria dos casos de exposição ambiental, o tratamento sintomático será suficiente. Isso implica na escolha de um tratamento de suporte ou paliativo baseado em sinais e sintomas na via de exposição. Então, depende muito do tipo de substância que acometeu a vítima. Né? Descontaminação. E aqui a gente percebe que para acontecer essa descontaminação, a gente separa o ambiente em áreas, né? Zona quente, zona morna e zona fria. A zona quente é o local onde está acontecendo os acidentes, ou acidente por conta de alguma substância. Quem está com EPI, quem está vestido adequadamente para estar presente nessa zona quente, que é a zona mais próxima do acidente. E a zona morna é uma zona de equilíbrio, onde descontamina da zona quente e não é contaminação para a zona fria, para diminuir o risco. Aí tem aquele questionamento, abrigar-se no local ou evacuar. O ideal é abrigar-se e tentar controlar aquele acidente. Mas para isso a gente precisa, para decidir isso, a gente precisa fazer vários questionamentos, né? Qual substância, que tipo, a quantidade dessa substância e o risco que essa substância pode trazer à nossa saúde. Aí a resposta pública após vazamentos acidentais, a gente tem que avaliar o risco através de 4 pontos, né? Que é identificação do risco, identificação de qual substância avaliação da exposição, né? A quantidade de substância que foi exposta, avaliação da dose de resposta do efeito que ela pode causar e caracterização do risco, que é o efeito que causou, né? Aqui a gente tem nessa tabela um exemplo de pessoas que são mais sensíveis, bebês e crianças, né? Como exemplo, são mais sensíveis a pesticidas e chumbo, feto em desenvolvimento são mais sensíveis a tolueno, asmáticos são mais sensíveis ao ozônio e os níveis de doença arterial coronariana a monóxido de carbono. Aí sobre os regulamentos, né? A gente tem que definir os materiais perigosos que são definidos, que podem apresentar risco excessivo para a saúde e segurança da propriedade dos seres humanos e o acidente em fontes fixas, que são, através de regulamentos federais, são 4 os principais, que é o CERCLA, EPCRA, HMTA de 1975, CAA de 1990 e FINWATER, enfim, CWA. Regulamento nuclear nos Estados Unidos, né? Lá, a EPA desenvolveu um sistema de guias de ação protetora, PAGES, para ajudar os funcionários a tomar justamente essas decisões que eu falei.
para tomar essa decisão de abrigar-se ou evacuar, é necessário a gente avaliar a substância, né? Avaliar a quantidade dessa substância, como foi esse acidente, enfim. Essas pages, elas identificam 3 fases de uma emergência, né? A fase inicial, a intermediária e a fase tardia. E aí, Dando continuidade aqui sobre resíduos perigosos e saúde pública. Sabe-se que os estudos de resíduos perigosos, eles vão ser baseados, né, em humanos, né, que vão ser realizados na área da saúde pública, que geralmente vão ser pelas secretarias estaduais de saúde. E essa Secretaria Estadual de Saúde, ela tem uma equipe especializada para lidar com questões sobre os resíduos perigosos, como os toxicologistas ambientais, os epidemiologistas, os educadores de saúde, os coordenadores comunitários e até mesmo os médicos. E quais são os papéis de secretarias de saúde? É o apoio para o Departamento de Saúde local, além também de investigar a ocorrência de casos. E a abordagem multifacetada da ATSDR para lidar com os locais de resíduos perigosos vão incluir o quê? Revisar e avaliar o real impacto de cada local sobre a saúde, realizar ou patrocinar estudos epidemiológicos e de saúde das comunidades expostas e educar a comunidade e os profissionais de saúde sobre exposição em resíduos perigosos e potencial impacto sobre a saúde. Bom, sobre as fontes de dados, a gente sabe que as fontes de informações sobre os resíduos perigosos, elas vão ser geralmente, vão se enquadrar em 2 categorias. Aquelas que vão lidar com as empresas ou locais, ou aquelas que vão lidar com as substâncias químicas consideradas perigosas, né? Que vai ser discutido. Aqui na tabela a gente vê os nomes, né? A localização do banco de dados, a descrição geral dos bancos de dados e os bancos específicos dos bancos de dados. Aí a gente tem aqui o SHDB, o TRI e o efeito de substâncias perigosas. Sobre as práticas de gestão de resíduos perigosos, a gente sabe que a gestão de resíduos perigosos era a tentativa, né, de alcançar um equilíbrio entre o mínimo impacto na saúde e o ambiente e os custos de uma sociedade industrial que a gente vive. E os custos econômicos e também os sociais que vão estar envolvidos na concretização dos objetivos, né, dessa gestão. A gestão de resíduos, a reciclagem, o tratamento de resíduos para reduzir o seu volume, no mesmo nível de desgaste. Aí todas essas atividades elas vão estar regulamentadas, mas ainda pode haver algum potencial para a saúde do. Sabe-se que as leis de resíduos perigosos elas vão estar baseadas no conceito jurídico de que os seus geradores são responsáveis pelo impacto de longo prazo das suas práticas de gestão de resíduos. E vai estar incluído também as práticas antigas. Aí, como resultado disso, tem tido, né, um incentivo para a mudança na gestação de resíduos. A redução de resíduos também ela requer, né, a formulação do produto, a modificação dos processos, a remodelação de equipamentos, a recuperação de resíduos materiais, né, para reutilização, e também a separação dos resíduos para troca ou revenda. A redução dos resíduos ela pode incluir também a substituição de materiais e a modificação de processos, também como a modificação de equipamento. Sobre a eliminação de resíduos perigosos, a gente sabe que a eliminação ela significa o quê? O armazenamento de longo prazo em aterros, poços de introdução subterrânea ou até mesmo descarte no oceano. E o que o regulamento federal ele vai exigir dessa eliminação de resíduos perigosos? Vai exigir aterros para os resíduos perigosos que sejam duplamente revestidos, né, para uma maior proteção, que tenham um sistema de coleta de lixívia, e para a migração inevitável, né, do líquido que vai estar através desse revestimento. E também ele exige um sistema de monitoramento das águas subterrâneas, né, para verificar se há falha no sistema da coleta de lixívia. E o desgaste do oceano, é importante dizer que ele tem sido um método de escolha para a eliminação de despojos de escavação dos resíduos industriais, das lamas de estações de tratamento de água, também residuais, dos resíduos radioativos, só que atualmente não está se usando tanto por causa da preocupação com o dano ecológico e a contaminação das cadeias alimentares marinhas. E sobre os resíduos medicamentosos, esses resíduos medicamentosos eles vão ser cobertos pela RCRA e devem ser descartados como os resíduos perigosos oficiais. E geralmente esse fluxo de resíduo ele é incinerado e essas cinzas elas vão ser descartadas em um aterro de resíduo perigoso.
E os medicamentos recebidos, né, em programas de devolução também são incinerados, para não ocorrer o acúmulo. Já os resíduos do sistema de saúde, a gente sabe que com o advento dessas leis rigorosas, né, da poluição do ar, muitos incineradores hospitalares, eles foram desativados. Então, muitos geradores desses resíduos do sistema de saúde, eles vão usar o quê? Eles vão usar a esterilização a vapor, que não vai criar essas emissões de partículas, mas também gera odores significativos. E também vai ser feito o uso de tecnologias alternativas, né, para o tratamento desses resíduos, que vai ser o quê? Aquecê-los no micro-ondas, ondas de rádio também, e vai expor essas substâncias químicas, alvejantes ou dióxido de cloro, né? Também vai levar ele a sujeitar às substâncias químicas aquecidas e expor às fontes de radiação. Sobre os resíduos radioativos e as perspectivas internacionais, a gente sabe que os resíduos radioativos eles não respondem suficientemente, né, essa estabilização por agentes químicos, físicos ou processos clínicos. Então, só o tempo vai processar esses resíduos radioativos. Só que o armazenamento, ele parece ser o único meio de resolver o problema de desgaste de forma bem-sucedida. Sobre as perspectivas internacionais, é bem provável que a atual regulação de resíduos perigosos e com essa proteção, né, da saúde pública para esses grupos de países mude muito nos próximos anos, com a globalização dessas empresas e a liberalização do comércio. Só que também existe a preocupação de que a liberação desse comércio ele vai encorajar também os países a definir níveis baixos de proteção, normas e aplicações ambientais. Aí vai reduzir os custos de produção e vai incentivar o investimento estrangeiro. Sobre as nações desenvolvidas, no requisito desses resíduos, a maioria dos países industrializados, eles vão estabelecer um programa regulatório nacional, né, que vai ter como objetivo essa proteção da saúde humana e do ambiente contra essa má gestão de resíduos perigosos, que afeta muito. E os principais elementos de um sistema nacional, né, para o controle dessa gestão, vai ser o quê? Desenvolver uma definida administração para identificar e classificar os resíduos perigosos, né, tanto no nível particular de detalhe até os procedimentos legais, e definir as responsabilidades do gerador, né, dos resíduos, registrar os envolvimentos da coleta, transporte, armazenamento, intermédio, tratamento, eliminação de resíduos perigosos e também controlar o transporte, né? Vai incluir a importação, a exportação e vai usar também a teoria envolvendo também o sistema manifesto, que vai licenciar as empresas para o tratamento ou descarte. E também desenvolver uma estratégia nacional ou um plano para estabelecer essas empresas e lidar com os locais antigos ou abandonados, que é bem importante também. Já os países em desenvolvimento, sabe-se que esses países em desenvolvimento, eles vão gerar 20 milhões de toneladas de resíduos perigosos por ano, só que falta muito treinamento, especialização técnica, criação de empresas, legislação e instituições governamentais, né, que são necessárias, só que são inadequadas, né, em diferentes graus. E, ao contrário desses países industrializados em desenvolvimento nessa Europa Ocidental, essa preocupação com os resíduos perigosos, eles são um fenômeno relativamente novo, né, nesses países em desenvolvimento, como na África, na Ásia, na América Central e na América do Sul. Sobre a transferência de tecnologia dos resíduos perigosos para os países em desenvolvimento, é uma consequência dos regulamentos industriais e os ambientes rígidos e dos crescentes custos de mão de obra do mundo industrializado. Aí, como alternativa, os países em desenvolvimento, eles são atraentes pela mão de obra barata, né, e pela falta também. E vai ter regulamentamento, também vai ser atraída pela regulamentação trabalhista, ambiental e industrial. Sobre os resíduos do sistema de saúde e resíduos radioativos nesses países em desenvolvimento, há preocupações adicionais, né? Ou seja, tem uma exposição a resíduos do sistema de saúde sem tratamento por aterros e catadores, e isso contribui para a transmissão para pessoas pegarem, né, HIV ou hepatite, por exemplo. E a OMS, ela indica que existem muitos relatos de acidentes com agulhas que vão afetar os trabalhadores e catadores em aterros, justamente por essa falta de seleção, né, na distribuição do lixo. E é necessário também esse tratamento de resíduos de saúde antes da eliminação para evitar esses riscos, né, de transmissão de doenças como HIV, hepatite.
E sobre os resíduos radioativos, a gente sabe que a maioria dos países está esperando, né, eliminar esses resíduos de alto nível na profundidade do subsolo, nessas áreas geologicamente estáveis, né? Só que atualmente só tem 8 países que estão nessa fase. E outras considerações para a eliminação de resíduos radioativos de alto nível vão incluir também o armazenamento subterrâneo permanente, o aterro no fundo do mar e a transmutação nuclear.